Boa noite a todas e todos, que é quem fala Gilmar, da Pastoral Operária, e nós estamos aqui na nossa primeira roda de conversa da nossa campanha de segurança e saúde no trabalho. Acidente de trabalho não é culpa da vítima. Essa primeira roda de conversa ela faz parte do planejamento, né, de 7 rodas de conversa que a gente vai fazer durante o ano, uma vez por mês, e que a gente lançou na nossa campanha no dia 28 de abril, lá na CNBB. A campanha, no 28 de abril, é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho, e também é o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. Então, a gente lança sempre a campanha, já há 7 anos que a gente lança essa campanha, é o 7º ano que a gente lança essa campanha, sempre com o mesmo lema, né? Acidente de trabalho não é culpa da vítima. E a gente muda o tema, né? Todo ano, mas sempre tem a ver com o acidente de trabalho não é culpa da vítima. E a gente está gravando isso aqui, nós fizemos uma cartilha que a gente está divulgando para o pessoal, que tem as 7 rodas de conversa desse ano programadas. As pessoas podem utilizar a cartilha e fazer de maneira solo, os seus grupos de base. A cartilha é autoexplicativa, tá? Mas a gente resolveu fazer uma gravação também de uma roda de conversa dessa, e se o pessoal quiser também assistir a roda de conversa, ver como a gente pensou, como a gente planejou fazer, então fiquem à vontade, assistam, né? Depois, se quiserem depois fazer essa mesma, replicar essa roda de conversa, vocês têm pelo menos esse material para utilizar como referência, tá? Então, eu agora queria apresentar as pessoas que estão aqui no momento, né? Então, a gente vai apresentar aqui. Toninha, começa com você, depois a Maria Aparecida, depois a Neide, né? Aí se apresenta para o pessoal saber, né, de onde vocês são, né? Todos nós somos da Pastoral Operária, tá? E aí o pessoal se apresenta aí. Toninha, começa você, por favor. Tá legal. Meu nome é Antônia Carrara, me chamo Antoninha, como foi falado, sou da Pastoral Operária Diocese de Santo André e também da Pastoral Operária Estadual de São Paulo. Bom, eu sou professora e jornalista aposentada, e estamos aqui para discutir essa questão muito importante, que acidente de trabalho não é culpa da vítima. Maria Aparecida. Ativa o microfone, Maria, se ele está desativado. Oi, boa noite. Eu sou a Maria Aparecida, sou da Pastoral Operária do Ipiranga, São Paulo, e sou participante da moradia também aqui na região sudeste e dos movimentos sociais. E estou aqui nessa roda de conversa junto com a Pastoral Operária para participar desse momento, dessa roda de conversa, que acidente de trabalho não é culpa da vítima. Legal, Meise, por favor. Eu sou Meise, ex-funcionária da saúde, participo da Pastoral Operária pela região Brasilândia, na cidade de São Paulo, também participando do Conselho Gestor na Unidade Básica de Saúde atualmente. Legal. Eu acabei não me apresentando. Assim, Gilmar, da Pastoral Operária, faço parte também da Pastoral Operária do ABC, moro em São Bernardo, Paróquia Nacional da Boa Viagem, também faço parte da Coordenação Estadual de São Paulo. Lá a gente tem uma equipe de segurança e saúde no trabalho, que trabalha justamente com essa campanha. Nós temos reuniões semanais, onde a Maria Aparecida faz parte, a Meise faz parte também, as outras pessoas também, que não puderam participar, aí, uns por motivos de viagem, outros por de doença, mas nas próximas elas estarão participando. Então, tem várias pessoas que participam. Tem também a Nilceia, que é de Campinas, a Silvana, que é de São Paulo também,
tem o seu Geraldo, que é de Guarulhos, tem o Emerson, que é lá do Rio Grande do Sul também, que participa também, é do Rio Grande do Sul, mas participa da nosso grupo de trabalho. Tem a Kate Catiussi, a gente chama de Kate, que também é de São Paulo. Estou esquecendo alguém? Acho que não. Acho que são essas pessoas. Tem mais uma outra pessoa agora que eu não lembro o nome. Que participa do outro grupo, das mulheres. Acho que ela não está nesse grupo. Não. Aqui nesse grupo somos sim, só nós mesmo. Só... Mas se vocês quiserem participar, a gente tem um grupo aqui, depois eu vou deixar o número aqui no chat, tá? Escrito, para quem quiser participar também junto com a gente, se inscreva, mande um WhatsApp para nós temos um grupo, eu vou pegar já esse número aí e ponho no chat. Bom, a gente queria começar, né, o encontro 1, né, a roda de conversa 1, tema, né? O lema é sempre aquele: acidente de trabalho não é culpa da vítima, e o tema é: ambiente de trabalho seguro e saudável é direito fundamental do ser humano, né? O que é um ambiente de trabalho seguro? É um ambiente sem acidentes, um ambiente seguro. O que é um ambiente saudável? É um ambiente de trabalho sem doenças. E por que esse tema, né? Esse tema, na verdade, se vocês olharem aqui atrás, é um tema que é da própria Organização Internacional do Trabalho. A gente utilizou esse tema, que foi inserido esse direito fundamental o ano passado, meados do ano passado. A gente vai falar aqui, né, como um direito fundamental da Organização do Trabalho. Tem, além, esse é o 5º direito, né, tem outros 4, a gente vai falar sobre eles também. É um pouco diferente dos direitos humanos da ONU, né? Os direitos humanos da ONU são mais de 30, né? Já da Organização Internacional do Trabalho, tinham 4, agora tem 5, incluindo esse daí, e a gente, durante a nossa reflexão, a gente vai ver também quais são os outros 4. Mas, como toda a nossa roda de conversa, ou com nossas reuniões da Pastoral Operária, como é que a gente faz? A gente normalmente faz uma ambientação do local, né? Você pode fazer qualquer coisa, um elemento para decorar o espaço. Eu usei aqui a nossa bandeira da Pastoral Operária de São Paulo, coloquei aqui o nosso folder, nossa campanha aqui, mas o pessoal pode estar organizando, colocando o que quiser, né, para a gente poder fazer uma mística, né? E a gente vai fazer uma mística, né? Que é sempre uma leitura de um trecho do Evangelho, ou um trecho da Bíblia, que está lá na cartilha. A gente já sugeriu na cartilha esse trecho. Tá? E aí, alguém quer ler o trecho aqui? É o Hebreus 13, de 1 a 3. Alguém quer ler? Então pode ler, mesmo. Fica à vontade. Perseverai em amor fraterno. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a gente tem na cartilha uma pergunta orientadora, tá? E a gente pede para que o pessoal, normalmente, a gente faz essa pergunta e depois a gente pede para que cada um, se quiser, né, fazer uma reflexão sobre o que entendeu, o que sentiu desse evangelho, tá? Então, a pergunta orientadora é assim: dentro do contexto dessa passagem da Bíblia, encontramos vários elementos que fazem parte da nossa campanha de trabalho na Culpa da Vida, tais como a fraternidade, a hospitalidade, assim como a empatia, né, com os presos e maltratados, né? No Evangelho fala: sinta-se como você estivesse preso, sinta-se como você estivesse maltratado, tá? Porque você também tem um corpo, né?
Isso é a questão da empatia. Na opinião do grupo, quem são os maltratados segundo a nossa campanha? A gente faz essa pergunta, né? Aí eu abro para quem quiser fazer reflexão. Para mim, os maltratados são aqueles que já trabalham arduamente e ainda sofrem acidentes de trabalho. Isso. Também as pessoas que não têm os seus direitos como salário respeitado, né? Pelos cargas horárias e igualdade na mesma função, por exemplo. São poucos que reconhecem, mas como agora é lei, né? Espero que seja superado isso aí. Legal, Cidinha. Você, Toninha? Obviamente, né, as pessoas que sofrem acidentes, agora, pior do que isso, são pessoas que às vezes nem percebem, porque tem os assédios, às vezes a pessoa nem sabe que está sofrendo, porque não conhece. Esse também são maus tratos, e são maus tratos velados, porque a gente vive num sistema que o capitalismo começou com a exploração muito forte nas indústrias, horas de trabalho excessivas, baixos salários, depois foi aperfeiçoando a exploração. E hoje em dia a exploração praticamente existe uma exploração que às vezes o próprio explorado não percebe. Isso é ainda mais, né? Isso é ainda pior, porque as pessoas hoje não conhecem os seus direitos e são explorados sem saber, muitas vezes achando que nem são, e sofrendo acidentes, digamos assim, ou doenças no trabalho, e tendo, às vezes, que esconder, nem perceber que está doente no trabalho, e, às vezes, esconder. Então, uma coisa que sejam maus tratos psicológicos também. A gente chega a dizer que são maus tratos da alma até, não só do corpo. Então, eu queria atentar um pouco para isso. Legal, Toninho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar dos direitos também, né? Porque não adianta só ser lei, né? Tem que ser lei, porque né, isso aí é uma lei, né? Um ambiente é uma lei, um direito fundamental do ser humano, né? E deveria ser respeitado assim como as outras, tá? E a gente vai ver aqui depois que não são. Eu só queria complementar vocês, falando um pouco da minha experiência, né? Quando eu analisei muitos acidentes, muitas condições inseguras de trabalho, e a gente sempre, quando eu terminava assim, de fazer uma melhoria no posto de trabalho, ou um chefe reclamava de uma reclamação do trabalhador, aí eu sempre perguntava assim no final, você colocaria o teu filho para trabalhar nesse posto de trabalho? Né? Você deixaria que, sabe, é a questão da empatia, né? Porque se a pessoa coloca assim, coloca a pessoa que está naquelas condições críticas como sendo filho dela, ela sente, né? Sente. A gente muitas vezes pode não sentir a questão do preso, né? Como se sente um preso. Mas se você estivesse no lugar do preso, tirar a tua liberdade, ficar engaiolado num lugar, né? Cheio de não podendo ver nada, não podendo só aquele ambiente. Olha, não é fácil, né? O que a gente tem no país, assim, e saber que a maioria dos presos tem classe, né? São pobres, são negros, enfim, né? E saber que por de repente um delito pequeno a pessoa fica anos na cadeia, anos, né? Como é que você pode ficar nessa situação? Então, o Evangelho ele fala muito isso, né? A gente tentar se colocar no outro, sentir, né? Porque as pessoas às vezes não fazem isso, né? Não se colocam no lugar do outro. A questão da empatia, que é o mais, né? Eu já conheci muitos trabalhadores que se acidentaram. As pessoas que se acidentaram dão importância, porque eles já sofreram mal, eles sentiram na pele, né? A mulher que perdeu o marido,
os filhos que perderam os pais, né? Coloquem-se no lugar dessas pessoas, né? Então, Agora, quando a pessoa nunca sofreu um acidente, ou teve um acidente leve, ela não pensa nisso, ela não identifica esse problema, né? Só as pessoas que passaram por isso, que conseguem ter empatia. Então, vamos tentar ser empáticos, né? Colocar no lugar do outro, sem ter passado pelo problema, né? Eu nunca tive um acidente grave assim, de trabalho, tive um acidente já, mas já analisei muito acidente. Então, a gente já encontrou muita situação muito triste mesmo, né? E quando a gente vê que a Organização Internacional do Trabalho ela coloca uma campanha de deixar que todo ambiente seja seguro e saudável, a gente tem mais aqui aceitar. A Toninha, ela caiu aqui um pouco, não sei se foi um problema de internet que aconteceu, tá? Mas a gente vai dar um pouco de continuidade aqui. Chegou aqui, de novo. Toninha, eu liberei, mas você chegou aqui. E, Toninha, caiu aí? Tudo bem, ainda bem que você voltou. Isso acontece. Então tá bom. Internet. Então a gente vai falar agora sobre subsídio, né, que está na cartilha também. Tá? Alguém quer ler? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem ler, lê. Se não puderem, ou tiverem com o celular, tal, eu posso ler também, sem problema. Mas se alguém puder ler, eu prefiro. Então, mas essa introdução sobre o trabalho seguro, o senhor vai pular, é isso? Que está na página seguinte? Na minha, pelo menos, na página 12. Está sem som, Gilmar. Tá Nós estamos no encontro 1. Professor, o senhor está sem som. Tá. Vamos falar da página 4 agora. A gente falou da página 3, né, da cartilha, página 3 da cartilha, encontro 1. Falamos aqui sobre a reflexão do Evangelho, agora a gente vai para o subsídio mesmo, o que está sendo no subsídio, que é a página 4. Então, um folheto igual a esse, uma foto igual a essa aqui. Né, na verdade, Gilmar, eu abri o documento das rodas de conversa, que é mais fácil, em vez de abrir a cartilha. Ele já está o encontro prontinho. Tem as duas, né? Tem os dois links. Tem o só da roda de conversa 1 e tem o da cartilha completa. Né? Da roda de conversa 1. Então, eu vou ler aqui, não sei, mas a Meise precisa achar, né? Bom, então, porque... Olha o Emerson chegando aqui, peraí. Emerson. Chegou. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. A gente já fez a primeira página, viu, Emerson? Fizemos aqui a reflexão do Evangelho, tá? Mas você seja à vontade, a gente estava começando a falar sobre subsídio, né, da página 4, né, da cartilha. Mas aí, antes de começar, por favor, se apresente aí para o pessoal, que a gente está sendo gravado. Então, você fala aí de você, onde você está, teu trabalho, para o pessoal aí te conhecer um pouco, vai ficar gravado aí. Tá? Perfeito. Então, boa noite, professor Gilmar. Boa noite, seleto grupo dos nossos colegas aí da PO. Sou de Bagé, Rio Grande do Sul. Sou advogado, trabalho nas áreas previdenciária e trabalhista. Desenvolvo aqui voluntariamente, a convite do professor Gilmar, depois de uma excelente conhecimento que agregamos de segurança e saúde do trabalho, resolvemos voluntariar junto desse trabalho da PO, que tanto faz diferença no país, quanto esse comprometimento que tem essa instituição, que realmente faz. Então, aqui estamos para agregar e fazer a nossa parte dentro das possibilidades que nós, embora à distância, a gente tem esse efetivo trabalho a ser desenvolvido sempre. Sempre à disposição, professor. Obrigado. Legal, Emerson. Foi bom você dar essa introdução, que eu me lembrei também que nessa cartilha que está disponível aí no link,
a gente também tem os materiais, os links de todos os materiais de todas as campanhas que a gente fez anteriormente. Inclusive, esse curso que o Emerson colocou aí, a gente tem lá, é um curso de CIPA, que a gente fez, no final, acabou fazendo o Emerson, que a gente conheceu, a Maria Aparecida, que fizeram o curso, a Meise, que estava junto também em todas as aulas. Então, a gente tem o material, os links das gravações das aulas, tem o link das apresentações das aulas. Esse curso foi dado entre a metade do ano retrasado e o início do ano passado. E no ano passado a gente fez outras palestras sobre Celeste, o Emerson participou também, o Sistema de Saúde do Trabalhador pelo SUS, Renasce, então tem vários materiais que a gente fez o ano passado, que também, né, então todos os materiais das campanhas anteriores têm um link lá nessa cartilha, que a gente, vou deixar todos esses links aqui no chat, depois, quando todo mundo estiver aqui. Agora, bom, a gente vai falar um pouco do tema desse ano, né? O ambiente seguro e saudável é um princípio, um direito fundamental no ser humano. Então, Meise, você quer ler, por favor, então? É a Toninha que vai ler, enquanto isso eu vou procurando aqui o meu material. Ah, tá bom, eu faço isso. Vamos lá. Um ambiente de trabalho seguro e saudável é um princípio e um direito fundamental no trabalho. Em sua 110ª sessão, realizada em junho de 2022, a Conferência Internacional do Trabalho decidiu emendar o parágrafo 2º da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 1998, para incluir um ambiente de trabalho seguro e saudável, como um princípio fundamental e direito no trabalho, e introduzir alterações consequentes em a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa 2008 e o Pacto Global para o Emprego 2009. Obrigado, Toninha. A gente queria agora uma explicação de quais são esses direitos, né? Que a Toninha se referiu. Esse que foi incluído no ambiente de trabalho foi o 5º direito, mas agora a gente vai explicar um pouco melhor quais são, o que é essa declaração da OIT sobre os princípios de direitos fundamentais do trabalho, tá? Então, que é a página 5 da nossa cartilha, tá? Alguém quer ler esse daí? Eu continuo, então, depois, não sei se o pessoal está achando. A Cidinha não está com material? Não, não estou com material. A Cidinha está com o celular, fica mais difícil, né? Bom, então vamos lá. A Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Originalmente adotada em 1998, a declaração, que inclui os princípios e direitos contidos na Constituição da OIT e a Declaração de Filadélfia, estabelece que todos os membros têm a obrigação de respeitar, promover e aplicar, de boa fé e de acordo com a Constituição, os princípios relativos a direitos fundamentais no trabalho, juntamente com a decisão de incluir um ambiente de trabalho seguro e saudável. A declaração da OIT agora inclui 5 categorias de princípios e direitos fundamentais no trabalho. Bom, são eles, né? 1. Liberdade de associação, de liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. O 2, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório. 3, a abolição efetiva do trabalho infantil. 4, a eliminação da discriminação no emprego e... eu não entendi, mas depois você vai explicar. A eliminação da discriminação no emprego e ocupação. E 5, agora esse, né? Um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, esses são os 5, né, João?
Sim, lembrando que o Brasil, né, é um dos membros, né? É um dos membros, né, que tem que respeitar. Agora, depois a gente vai abrir a palavra para quem quiser falar, mas antes eu só queria lembrar do seguinte, né? A liberdade de associação, liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a gente vê que ela foi muito atacada, né? Essa negociação, principalmente a questão da negociação coletiva atualmente, né? Ela não está sendo como deveria ser, né? Com um direito, né? A liberdade sindical, a gente sabe que as pessoas têm, mas nós sabemos também das restrições, os ataques, principalmente depois da reforma trabalhista do Temer, que tirou, né, os subsídios dos sindicatos, e cerceou muito a força dos sindicatos, né? Então, é um direito, né, mas a gente vê que é um direito que não está sendo muito bem cumprido, assim como os outros, né? Se você pensar as formas de trabalho forçado, que é o segundo direito, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório. E a gente vê o que está acontecendo, né, que começou lá no Rio Grande do Sul, perto do Emerson, lá, né, os trabalhadores lá de trabalho análogo à escravidão, mas depois foram reconhecidas várias, né, outras situações de trabalho forçado, trabalho escravo, praticamente trabalho escravo, né? Então, é um princípio também fundamental, mas que também, né, a gente vê aí que não está sendo cumprido, né? Esse especificamente por causa da terceirização. Você vê, a gente está sempre falando né, porque quando teve, antes da reforma trabalhista, que a gente chama na pastoral operária, né, Toninha, de demolição trabalhista, né, do Temer, antes disso, teve a terceirização geral e restrita, que inclusive colocou as atividades que antes eram as atividades meio, né? Quer dizer, antigamente só podia terceirizar as atividades meio, atividade fim não. Mas depois, com a terceirização geral e restrita, que foi colocada antes da reforma trabalhista, que na reforma trabalhista depois recebeu um outro tratamento, aconteceu isso, né? As empresas, por exemplo, terceirizam, né? E falam, não, o problema é do terceiro, não é o meu problema. Eu contratei essa empresa. Se ele contrata trabalho escravo, o problema é dele, não é meu. Né? Porque foi uma forma de tentar sair fora, esquecendo que tem a questão da responsabilidade solidária. O Emerson, que é advogado na palavra dele, depois ele deve falar um pouco sobre isso daí. A abolição efetiva do trabalho infantil, a gente sabe que isso também não é uma realidade. Né? A gente sabe que as crianças trabalham. Quantas crianças que estão no farol aí trabalhando para pegar uma moedinha para levar para casa para comer? Né? Então, é um trabalho precário. Né? Inclusive, eu vi o ministro aí falando que agora a Caixa está dando Pix para a criança poder receber por Pix, né? Como se isso fosse uma coisa boa. Né? Criança trabalhando trabalho infantil no semáforo, e o nosso presidente do Banco Central acha que isso daí, porque ele recebeu um Pix, uma chave de Pix, tem o direito de pegar uma chave de Pix. Né? Então, esses absurdos, né? As pessoas, aquela questão de novo, da empatia, né? O cara não se coloca no lugar do outro para entender o quanto isso é prejudicial, né, para a criança, para todo o desenvolvimento do futuro dessa criança. Ela não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de nada, só fica trabalhando no sol, nas condições terríveis, para receber umas moedinhas, para levar alguma coisa para casa. Né? Enfim, é um problema também. A discriminação em emprego e ocupação, Toninha, é aquilo que a gente fala, né? Por exemplo, o que a Cidinha falou antes, né? Receber o mesmo salário. Se o homem faz o mesmo trabalho, tem a mesma ocupação de uma mulher, né, e não tenha o mesmo salário, e agora tem uma lei, realmente, a Cidinha lembrou bem, tem uma lei, né, que quer dizer, ainda não foi, aí o Emerson vai falar, mas não foi aprovado, mas o Lula colocou uma medida provisória no Dia Internacional da Mulher,
reconhecendo vários direitos, inclusive esse, o salário igual para quem faz o mesmo trabalho e tal, inclusive colocando pesadas multas, né, para quem não cumprir essa lei. Então, é isso, né? Discriminação, as pessoas discriminar as outras também, o tipo de trabalho, né? Enfim, e também essa questão da ocupação. E agora, né, esse que a gente tem lutado tanto, né, o acidente de trabalho não é culpa da vítima, e tem tudo a ver com essa questão do ambiente de trabalho seguro e saudável. Porque, em vez da pessoa culpar, né, normalmente quem faz isso é o patrão, né, que coloca a culpa no trabalhador pelo seu acidente, pela sua doença, para tentar, inclusive, não pagar, né, de repente, uma sanção por não estar cumprindo a lei, o trabalhador, e muitas vezes o próprio trabalhador, por isso que a nossa campanha é tão importante, porque às vezes o próprio trabalhador se sente culpado, né, pelo acidente. Eu que fui relapso, eu que me errei, eu que me enganei, porque isso é tão enfronhado na cabeça das pessoas que a culpa tem que ser do trabalhador, né? Que inclusive sugeriu a nossa campanha, né? Sempre está falando, desmistificando essa questão de ser a culpa da vítima, que o trabalhador, ele quando acontece um acidente, ou ele foi incapaz, ou ele foi relapso, ou ele foi um burro, né? Enfim, todas as palavras que utilizam para que o trabalhador se sinta culpado. Então, quando agora ele ficar doente e ele ficar ou se acidentar no ambiente, em vez de se colocar a culpa, ele vai poder dizer assim: eu fui desrespeitado no meu direito fundamental de ter um ambiente seguro e saudável. Eu me acidentei porque o meu ambiente não é seguro. Eu fiquei doente porque o meu ambiente não é saudável. Eu fui desrespeitado no meu direito, como ser humano, de ter um ambiente seguro e saudável. Então, ele tem tudo a ver com a nossa campanha Acidente de Trabalho Não é Culpa da Vítima, né? E não é culpa mesmo. Né? A culpa é de quem projetou naquele posto de trabalho, aquele ambiente de trabalho, né? Que provoca acidente e provoca doenças, ou seja, não é um ambiente de trabalho seguro e saudável. Bom, mas, dito a minha colocação aqui, eu gostaria de ouvir vocês também sobre isso, né? Fiquem à vontade para falar quem quiser levantar a mãozinha ou quiser começar a falar, pode ficar à vontade. A Meise, pode falar, Meise. Acho que essa distinção aí do vocábulo que a Toninha suscita, é a mesma dúvida que eu acho que o Emerson pode responder. Emerson, qual a diferença entre emprego e ocupação? Porque, para mim, tem o mesmo sentido. Não, eu pensei que eu tinha explicado direito mesmo. Não, é o vocábulo. A gente está falando do vocábulo. Mas o vocábulo mesmo. Se eu tenho a mesma ocupação, a mesma profissão, um homem tem a mesma profissão de uma mulher, ele tem que ter o mesmo salário, a mesma ocupação, é o mesmo trabalho. Mas, professor, quando ele coloca ali emprego e ocupação, ele está se referindo a essa palavra como não ter sinônimos iguais. O emprego deve ter um conteúdo, a ocupação outro conteúdo. Como é que fica isso juridicamente? Bom, antes do Emerson falar, a Toninha também levantou a mão, aí depois aí o Emerson, de repente, complementa tudo aí. Tá bom. Eu queria fazer duas observações. Primeiro, que aqui fala que os membros, né, têm a obrigação de respeitar tudo mais. Mas não tem punição, porque tem punição? Essa é uma pergunta. Né? Os membros, tem como a OIT fazer esse controle, essa punição, porque, afinal, é uma organização internacional, né? Não sei como é que fica isso, fica difícil se isso é feito, e se isso até teria aí elemento de processo judicial. Não sei se as pessoas podem chegar e falar: olha, eu vou processar a empresa porque
ela não tem um ambiente de trabalho seguro e saudável. Não sei se... como é que é isso, né? Porque os países, em geral, como você falou, Gilmar, certamente não respeitam. E fica isso por isso mesmo? É só ficar no papel, não respeitar? Como é que é isso, né? Então, essa é uma dúvida. Agora, uma questão interessante, uma segunda questão, sobre o trabalho infantil. Sempre que eu vejo crianças trabalhando, eu lembro disso aqui, eu só não sabia desse quinto agora, mas agora eu já sei, né? Vou, inclusive, passar na rádio, viu, Gilmar? O pessoal sabia de tudo isso. Mas do trabalho infantil eu sabia, mas eu acho interessante que tem crianças que trabalham nas novelas, comerciais, né? Trabalham na mídia, no cinema, né? Como é que ficaria essa questão? É trabalho infantil, porque tem crianças que trabalham realmente, até quebrando fogo, até em minas, às vezes, em né, agricultura, uma coisa pesada. E as crianças que trabalham na propaganda, na mídia. Eu fico pensando sempre que eu vejo. E hoje surgiu a oportunidade de eu colocar isso aqui. Não é um grande debate, mas acho que é uma observação interessante. Então, essas duas questões. Emerson, você quer falar? Depois eu quero falar também, mas fala você. A Meise endereçou a pergunta para você, aí a Toninha também colocou aí essa questão da punição, então aí você fala depois como advogado, né? E eu depois vou falar como engenheiro também de segurança do trabalho. Diante da nossa... É uma verdadeira construção, né? Quando a gente vai para uma conversa aberta, esse debate que ele é realizado são os pontos de vista que a gente vai construindo justamente um ambiente de trabalho mais seguro, que é a proposta nossa aqui. E dentro do que a Meise falou, realmente existe uma diferenciação no sentido da literalidade, né? Quando se fala em emprego, é a relação de emprego. Então, tem um patrão, tem um funcionário, tem regras ligadas à CLT, à consolidação, que aí é um emprego, né? E a ocupação, ela existe uma CBO no Brasil, que é uma lista de ocupações que são consideradas oficiais por classe, por categoria, que ali se verifica quais as condições de trabalho, quais as funções que se exerce e também as características que tem. E isso a fonte é o Ministério do Trabalho. É uma lista ela é renovável, né? Até porque diante dessa questão da era digital, tem muitas ocupações que estão sendo criadas. Então, na área da saúde, por exemplo, uma das que foram criadas era o agente comunitário de saúde. Até 2005 não era uma atividade, né? Era uma atividade de fato, trabalhando para o governo, mas se tornou uma profissão que tem uma relação de emprego, agora com o poder público, e se tornou uma ocupação oficial, mediante listagem do Ministério do Trabalho. Então, é essa, assim, a ideia e a dúvida, ela realmente tem essa circunstância de caráter jurídico, né? Mas, como o professor falou, no final da situação, é um ambiente de trabalho que vai englobar e vai dar a característica essencial da atividade. Como a gente sabe, o chão de fábrica é um chão de fábrica para todo mundo, mas lá tem a função do setor, do almoxarife, do RH, do que trabalha na máquina, enfim. Aí cada um tem o seu exercício de função com categoria direta, mas todos têm uma relação de emprego. Então, é nessa função que quer dar uma ideia mais ampla, mais panorâmica, para que a gente entenda do meio ambiente do trabalho seguro. E a questão, Taninha, né? Taninha, assim, é a questão da OIT. A OIT, a princípio, ela foi criada lá em 1919, numa circunstância que pós-guerra, as coisas no mundo só acontecem pós condições assim, nefastas que trazem um desequilíbrio total para a humanidade. Então, houve a Segunda Guerra Mundial em 1919, as Nações Unidas, dentro das setorizações de assuntos que são tratados,
ali criaram a OIT, que é uma organização internacional do trabalho, e visa desenvolver um trabalho assim, relacionado a convenções, tratados, enfim. Os países é que têm que aceitar as condições que são levadas a uma análise do ambiente do trabalho a nível internacional, mas geralmente se encontram em Genebra para fazer um encontro, lá eles ficam uma semana, todas as autoridades do assunto, e ali eles ficam debatendo. E ali eles vão chegando a uma oficialização de uma proteção internacional. O Brasil, ele se tornou signatário, que a palavra é essa, é aceitar as legislações da OIT como exercer dentro do país, assim como a Convenção dos Direitos Humanos. Teve que acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950, teve que ter, para dizer assim para a humanidade, vamos se dar conta que nós, a partir de hoje, não podemos fazer aquelas barbaridades que foram feitas. Então, é assim, a legislação ela vem depois do fato. E para que serve? A OIT ela não tem uma força de fiscalização. A fiscalização é própria do país. Aí já vem uma questão aqui que assim, muito rápido, sintético aqui que faço. A Constituição Federal, ela é o nosso órgão, nossa instituição maior, é a nossa lei magna. E ali no artigo 6º, 7º e 8º, ele ali está os direitos sociais, que é onde tem a proteção do trabalho, e que no artigo 7º ela define efetivamente quais os direitos do trabalhador na Constituição Federal. Então, nesse aspecto, ali criou essa oficialização de direitos que nós não deveríamos perder. Porém, como o professor já fez a abertura dando toda uma cronologia, que efetivamente ali, analisando esses 5 pontos aqui pela própria OIT, efetivamente a gente já vem perdendo lá na tal da reforma trabalhista, depois perdeu na reforma previdenciária, e, pasme, já tem questões da própria legislação da Constituição Federal que já está atrasada pela reforma. Então, tem muita coisa que foi detonada ali, vamos usar um termo assim bem chulo. Por quê? Porque os nossos congressistas não se deram o trabalho de nos proteger na hora das reformas. E isso, hoje, os reflexos são violentos, tanto nas NRs, tanto no direito do trabalho, propriamente dito, que hoje a gente só ouve, é o negociado acima do legislado, que isso é uma máxima que foi criada, e, por fim, no previdenciário, a gente ainda não começou a surtir os efeitos, porque a população, diante da pandemia, a recém agora está tendo as respostas dos processos previdenciários, que foram em novembro de 2019, ou seja, 4 meses antes da pandemia. E depois caiu a pandemia, e, enfim, a pandemia ainda prossegue, teoricamente falando, né? Parou a nível de legislação. Mas, pontuando isso tudo e passando a régua, a OIT ela é uma instituição de caráter maior, mas ela não fiscaliza, ela não intervém dentro do país. É nós que aceitamos a legislação como uma forma de ter um norte a ser prosseguido. Por quê? Porque é realmente discutido pelas autoridades durante uma semana, 10 dias, eles se encontram, fazem análise de todos os aspectos, inclusive o que hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, dicas de passagem, a cada 3 minutos e 45 segundos no país tem um acidente de trabalho, né? E os óbitos. Ontem mesmo eu estava numa reunião aqui em Pelotas, do Ceresp, e efetivamente isso traz uma demanda tão gigantesca a ser trabalhada que parece que está tudo no escuro, ninguém falece, o próprio Estado faz que ele não vê e as coisas vêm acontecendo. Por isso, professor, estas reuniões são de vital importância para que a gente entre numa roda de conversa e realmente vá para o debate. Isso, tomara Deus que um dia fomente as mudanças e talvez a retirada desses retrocessos que a gente está vivendo hoje,
por uma irresponsabilidade dos próprios do Congresso Nacional que deixaram passar essas reformas. E, por fim, liberdade de associação também foi detonado nos nossos sindicatos, foi fragilizado nos nossos sindicatos, que é também um direito constitucional. E, tomara a Deus, a gente consiga retomar todas estas matérias agora nesse novo governo que vem enfrentando também uma força que é oculta, que permanece, e que a gente tem que fazer um esforço maior pela essa instituição do pastoral, que é fazer com que ecoe aos trabalhadores, as pessoas que realmente estão prejudicadas lá na ponta e que às vezes não sabem seu direito. Por fim, professor, é isso, assim, uma palhinha sobre o assunto. Legal, obrigado, Emerson. Depois, se tiver alguma dúvida, eu queria aproveitar que você está falando aqui, eu queria mostrar que na nossa cartilha, além do que a gente vai estar falando hoje, das rodas de conversa, tem algumas leituras adicionais, alguns textos adicionais e também acidentes, né? E eu vou mostrar aqui para vocês a tela, tá? Que eu vou sair agora um pouquinho aqui para vocês verem que, olha, não sei se vocês estão vendo, né? Ah, não, peraí. Agora. Não sei se vocês estão vendo aqui. Estão vendo? Sim. Então, aqui, se você for aqui nessa página 32, né? Ocupações, né? Então, por exemplo, alimentador de linha de produção é o maior número de acidentes, né? 5%. Motorista de caminhão, servente de obras, faxineiro, vendedor de comércio varejista, pedreiro. Então, tem aqui também vendedor de comércio varejista, faxineiro. Então, tem os indicadores aqui, tá? E as ocupações que têm maior número de acidentes. A gente tem aqui na cartilha, só para mostrar para vocês, aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho e montar no modo da apresentação. Então, a gente tem as várias rodas de conversa, tá? Então, a gente tem aqui na cartilha o que é a pastoral operária, o dia do 28 de abril, a campanha, né? A apresentação do subsídio, essa roda de conversa 1, que vai da página 10. A página 15, por exemplo, tem indicadores de acidente de trabalho, tem comentários, história dos acidentes, tá? Tem na roda de conversa 2, campanha, nós vamos falar da campanha de fraternidade em relação à fome e os acidentes e doenças. Vamos falar da roda de conversa 3, trabalhadores formais e o trabalho intermitente, né? Às vezes tem trabalhadores que é registrado, mas tem uma situação tão crítica, vamos estar falando disso daí. Bom, na roda de conversa 4, vamos falar sobre os trabalhadores por aplicativo e trabalhos precários. Na roda de conversa 5, nós vamos estar trabalhando dos trabalhadores informais e os direitos. Se a gente está falando aqui, se os formais já perderam direitos, né? Os informais, pior ainda, né? A Toninha falou da saúde mental, a gente vai estar falando mais sobre a saúde mental na roda de conversa 6, e na roda de conversa 7 a gente vai estar falando sobre o trabalho escravo e terceirização, que a gente já falou aqui também. Então, esses temas, temos muitos mais, né? Como a gente viu, o trabalho infantil, enfim, mas a gente vai escolher essas 7, né? Porque até o final do ano, uma por mês. Aqui também tem as campanhas da PO dos anos anteriores, né, de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né, então, está no 23. Então, quando você entrar nessa campanha, 2017, por exemplo, vai ver lá por exemplo, em 2017, a gente estava falando dos direitos, né? Até caiu aqui, reformas ou demolições. A gente fez um desenho assim, aí a gente mostra o folder e tal, e também os links, né? Os links da apresentação, o manifesto, o artigo da PO, o folder que a gente fez, o panfleto, o tema. Então, a gente, para cada campanha, a gente tem os links dos materiais aí. Pegar, por exemplo, 2022, só porque eu falei... deixa eu voltar aqui para a gente, a campanha de 2022, só para a gente... Opa, aqui. Quando a gente fez o curso, né? O recurso Renaste, aula 1, tem o link,
o curso do Celeste, aula 2, os direitos dos trabalhadores, aula 3. A gente também tem uma palestra também para fazer denúncia. Denúncia, tem um link de um vídeo que foi gravado pelo procurador do trabalho, Patrick Merizio, que explica como fazer a denúncia online, né? Então, a gente também, aí 2021, deixa eu ver aqui, 2021, espera aqui, deixa eu pegar 2021 aqui. Então, aqui tem a 2021. Nós começamos 2021 falando da pandemia, né? Falando das palestras da pandemia, as pessoas que mais morreram durante a pandemia, a importância de que as pessoas que morreram, né, indo trabalhar, que isso fosse relatado como uma doença do trabalho, ela adquiriu o trabalho, se ela ficasse em casa, ela não adquiriria. Então, foi uma luta nossa, né, mostrando os casos de tantas mortes que aconteceram. Só que também a gente viu que precisaria de ter um curso maior, sabe? O pessoal estava reclamando que tinha mais... Então, fizemos várias palestras, inclusive um curso. Estou tentando achar o curso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está no nosso Google Drive. Na seção subsídios para a Covid. Deixa eu ver se eu volto aqui onde que eu estava. Da planilha. Do curso Celeste de abril. Foi um ano anterior. Mas eu sei que está o link aqui. Eu só não estou achando. Mas teve o link aqui. Tem um poema que depois a gente vai ler também. Link. Não. Formação para a campanha de trabalho da PO. Né? Se você entrar nesse link aqui, vão ter todas as aulas, né? Os links de todas as aulas, todas as gravações e dos materiais. Né? Então, entrem lá, usem e abusem da nossa cartilha, tem muita informação lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu deixei aqui o telefone, o WhatsApp. Então, lá tem os indicadores. Então, como eu estava falando, tem os indicadores, as mortes do trabalho, os acidentes, tanto pelo Ministério da Saúde, pelo sistema de SINAM, como pelo Ministério do Trabalho, quanto pelo Ministério da Previdência Social. Então, tem vários indicadores aí que não vai dar para a gente ver agora aqui, né? A nossa roda de conversa é relativamente curta para a gente poder estar discutindo, mas depois vocês podem estar entrando lá na cartilha e obtendo mais informações sobre, principalmente, os acidentes de trabalho, né? Significa, né, Emerson, que, como o Emerson mesmo explicou, esses direitos fundamentais, uma vez que o país é signatário, quando ele se torna signatário, ele tem que colocar na legislação, né, esses direitos. Colocando na legislação, Toninha, então tem multa. Tá? Se ele não obedecer essa legislação, tem multa. Só que aquilo que o Emerson falou, muito desses direitos aqui que a gente tinha antes foi modificado pelo Congresso, né? Na reforma trabalhista, na terceirização. Então, na verdade, tem na Constituição, foi transformado em lei e depois foi tirado da lei também. Agora estamos lutando para voltar para a lei, para atender aquilo que foi colocado na Constituição, para atender aos princípios, né? Então, na verdade, tem lei, deveria ter lei, né? Mas elas foram modificadas para atender. Mas a hora que o país ele fica signatário, né? Ele é obrigado a fazer uma legislação que contemple aquele direito, né? Assim como todos os outros direitos. Na nossa Constituição tem todos os direitos da ONU, né?
E se a gente for falar dos direitos da ONU que não são respeitados, né? Mas é a nossa luta da pastoral operária, de todos nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, para que seja respeitada isso, né? Se não tem lei, vamos cobrar lei, para que sejam instituídas políticas públicas, legislações, né? Para poder estar cobrando isso. Tem mais uma parte que, inclusive, na cartilha tem as referências, né, desses materiais que a gente está falando aqui. Tem mais uma página, página 6. Alguém quer ler? Ou quer que eu leia mesmo? Eu posso ler também, se quiserem. Posso ler? Então, eu vou ler. Então, a Declaração de 2008 promove o trabalho decente por meio de uma abordagem coordenada para atingir os 4 objetivos estratégicos do Programa de Trabalho Digno, que são emprego, né? Ter emprego, proteção social, diálogo social, princípios de direitos fundamentais do trabalho, que eles agora incluíram esses ambientes de trabalho seguro e saudável. Então, lá naquele trabalho decente, né? Tem que ter emprego, né? Que é um problema no país, a gente sabe que metade da população não tem emprego formal. Proteção social, a gente sabe também que os trabalhadores informais, a gente vai estar conversando sobre isso nas próximas horas de conversa, também se acidentarem, pessoal do aplicativo, se eles se acidentarem, não têm direito à aposentadoria, enfim, né, a proteção social também é um problema, né, que a gente vai estar falando também. O diálogo social também, a gente vê que, principalmente hoje em dia, os movimentos sociais eles não têm espaço, né? Não tem espaço nas reuniões de Ceres. Não vou generalizar, mas isso é um problema que a gente enfrenta também. E esses princípios que a gente acabou de falar, esses 5 aí, que também temos problemas, né? Aí, continuando a leitura aqui, o Pacto Global para o Emprego de 2009 reconhece que o respeito pelos princípios de direitos fundamentais do trabalho é fundamental para a dignidade humana, que também é essencial para a recuperação e o desenvolvimento do país. Pacto, né, esse pacto, conforme emendado no ano passado, em 2022, exige maior vigilância para alcançar a eliminação e evitar o aumento das diferentes formas de trabalho forçado, trabalho infantil, discriminação no trabalho, bem como para alcançar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, só assim, com todos esses princípios, né, é que a gente vai conseguir... O Josenildo está chegando aqui agora. Olá, Josenildo, seja bem-vindo. Apresentar você aqui para o pessoal. Nós estamos no meio da roda de conversa. Aliás, nós estamos indo quase para o final da roda de conversa. O Josenildo não apareceu ainda aqui, mas eu aceitei ele aqui. Não sei o que aconteceu. Quem é Josenildo? O Josenildo, eu conheci ele é da Pastoral Operária lá do Rio de Janeiro. Ele mora em Niterói. Eu conheci ele lá naquele encontro da região sudeste que nós tivemos lá, né? Um cara muito legal, ele ficou de participar. Tinha um amigo dele também que viria, mas não veio. Mas eu não sei, eu aceitei ele aqui, mas ele não entrou, não sei o que aconteceu, se teve algum problema, mas daqui a pouco ele aparece aí. Eu vou continuar aqui a leitura do nosso subsídio, tá? Os impactos devastadores da adoção da agenda neoliberal, né, no Brasil, facilitada e pavimentada pelas reformas, né, essa reforma que nós falamos aí, ou leia-se contra-reforma, né, trabalhista e previdenciária, expressa-se de várias formas, destacando-se... Olha o Josenildo entrando aqui. Olá, Josenildo, seja bem-vindo. O microfone, abre o microfone, Josenildo. Para falar, abre o microfone. Boa noite, acabei de chegar do trabalho. Ah, legal, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Depois você pega, eu vou mandar a gravação, você pega o início, tá? Essa nossa roda de conversa está sendo gravada para a gente depois distribuir para o pessoal aqui. Então, só para apresentar que o Josenildo da Pastoral Operária
lá da... Fala um pouco, você, um pouco de você, do teu trabalho aí na Pastoral Operária aí no Rio de Janeiro. Eu sou Josenildo, né? Moro em Niterói, estou na Pastoral Operária aqui de Niterói. Na verdade, a gente está fortalecendo ela, né? Está começando a crescer, né? Aos pouquinhos estamos caminhando. E sou professor e estamos aí, né? Na luta, né, Jesus? Na Seja luta, bem-vindo. isso. Aqui nós temos todo o Pastoral Operária. Então, eu sou, né, você já me conhece, a Toninha da Pastoral Operária do ABC, mora em São Bernardo, a Maria Aparecida da Pastoral Piranga, Pastoral Operária de Ipiranga, a Meise é lá da Pastoral Operária da Vila Brasilândia, e o Emerson é o nosso, ele faz parte, está entrando na Pastoral Operária, já faz parte, podemos dizer que já faz parte da Pastoral Operária, porque ele participa do nosso grupo de trabalho, o GT de SST, de Segurança, Saúde e Trabalho, da Pastoral Operária de São Paulo. Então, ele já é um participante, né, do nosso grupo aqui, e está sempre dando as contribuições dele, apesar de ele ser lá de morar lá no Rio Grande do Sul, né? Então, mas mesmo assim, hoje em dia, com a internet, né, a gente temos essas vantagens, né, de ter gente de Niterói, gente do Rio Grande do Sul, gente de todos os lugares aí. E eu estava acabando aqui de falar sobre o subsídio, né? Dessa. Então, só para retomar aqui, então, esses impactos devastadores da adoção da agenda neoliberal, né? E no Brasil a gente já falou um pouco sobre isso, nessas reformas, essas contra-reformas, né? Trabalhista e previdenciária, ela se destaca porque tem uma persistência, né, no aumento e da incidência e a gravidade dos acidentes de trabalho e das doenças relacionadas ao trabalho. São produtores aí de incapacidade e morte. Então, na cartilha, voltando a falar da cartilha, tem lá diversos indicadores de acidentes, né? Nós não vamos falar, mas é uma leitura adicional que está na nossa cartilha, depois o pessoal pode ler, né, as leituras adicionais e ver lá os indicadores, né, que podem também ser obtidos lá no observatório. A gente pegou esses indicadores lá no Observatório de Saúde do Trabalho, tá? Tem o link lá na cartilha, tudo que vocês quiserem. Tem outras informações lá, informações sobre trabalho escravo, informações sobre trabalho infantil, vários outros tipos de informações que tem nesse observatório. Nós, na nossa cartilha, nós só colocamos os referentes à segurança e saúde no trabalho, acidentes e doenças. Mas, se você pegar o link lá do Observatório de Saúde, você vão encontrar outros indicadores também. Agora, para ir concluindo nossa roda de conversa, agora a gente vai passar, né, para a parte de iluminar e discernir, né? Algumas perguntas que estão na nossa cartilha aqui. Alguém quer ler? Pode ler o seu mesmo, professor. Está oscilando muito, pelo menos aqui para mim a internet. Tá bom, então eu vou ler. As perguntas assim. Caiu várias vezes. Quais os direitos... Oi? Oi, Sininha, você quer falar alguma coisa? Não, foi a internet que caiu várias vezes. Ah, tá. Então, a gente colocou algumas perguntas orientadoras aqui, né? Quais os direitos fundamentais do ser humano estabelecidos pela OIT vocês consideram mais importantes e por quê? Né? A gente falou de 5 lá, né? Falamos lá só para relembrar, né? O pessoal, o Josenildo chegando agora. Então, tem 5 direitos, né? O direito mais recente, a 5ª categoria, é o direito de trabalho seguro e saudável. Agora, a gente também tem a liberdade de associação, liberdade sindical, negociação coletiva como o primeiro direito, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, né? O escravo, o compulsório. O terceiro é a abolição efetiva do trabalho infantil.
A quarta é a eliminação da discriminação no emprego e da ocupação, como a gente já viu. E o quinto, ambiente de trabalho seguro e saudável. O que vocês acham que para vocês é o mais importante e por quê? Todos são importantes, não tem um mais aí, não. Mais importante, todos são essenciais. Tá bom. Mais alguém? A vida em primeiro lugar. Sem vida, sem saúde, não tem trabalho. Professor, só para agregar aqui a informação, ó, a OIT, no Brasil, tem providenciado informações e serviços de assistência técnica relacionados aos seguintes instrumentos normativos, relativos à liberdade sindical e à negociação coletiva nos setores privado e público, sobre os direitos dos povos indígenas e tribais, relativas à erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado, relativas à erradicação de discriminação no emprego, sobre trabalho portuário, sobre proteção social e seguridade social, relativas à segurança e à saúde do trabalho e sobre as condições do término do emprego. Aqui são as convenções de que a OIT Brasil, né, desenvolve esse trabalho nessas matérias. Agora, como todo mundo opinou, né, afora de tudo isso, a vida é o que interessa, o resto é uma complementação aqui de trabalho que é desenvolvido. E no Brasil, a gente já ratificou 82 convenções da OIT, e elas estão em vigor. Então, é um trabalho gigantesco que a gente não tem nem ainda assim uma sapiência para saber de tal qual já é desenvolvido tantas matérias dentro do nosso cotidiano, né? Então, qualquer coisa que a gente falar vai estar sendo promovido pela OIT aqui no país, pelo que, passando uma leitura rápida aqui dinâmica. Como a Toninha falou no papel, né? Mas faz parte da gente poder tentar lutar porque esses direitos sejam respeitados, né? Eu, sinceramente, acho que o trabalho seguro e saudável é o mais importante. Porque se você tivesse um trabalho de seguro e saudável, você não teria, por exemplo, o trabalho escravo, né? Você não teria... deixa eu ver outras coisas aqui. Você não teria a questão também da discriminação, né? Enfim, de repente, Toninha, das crianças lá que você mencionou que trabalham na televisão, de repente elas, além de trabalhar na televisão, elas gostam desse tipo de trabalho, pegam esse trabalho como se fosse uma diversão, né? E também tem tempo para estudar, né? Aí precisaria ver, mas uma coisa é certa, né? Os pais têm que dar autorização, a criança não pode trabalhar sem, né? Nós temos a lei também do trabalho infantil, que também as menores de 18 anos não podem estar trabalhando em ambiente que seja insalubre. Legislação a gente tem, né? O problema é aquilo que a gente sempre fala. Cumprir a legislação é outra, né? Que nem o Hermes falou, quantas leis que a gente já tem, além da Constituição, leis normativas que não são cumpridas, e a gente sabe, né? Por exemplo, nós teríamos que ter auditores fiscais suficientes para poder fiscalizar esses ambientes, para ver se realmente são cumpridos, mas a gente já viu que, principalmente nos últimos anos, né, muita gente se aposentou e não foram contratados novos auditores fiscais. Além disso, mexeram muito nas normas regulamentadoras, mexeram no trabalho dos auditores fiscais, dificultando o trabalho deles. Quer dizer, tem muita coisa, não dá para a gente, numa hora de conversa, falar de todos os problemas. A gente falou muito sobre isso no curso de CIPA, né? Então, eu particularmente acho que o mais importante é o direito ser ambiente seguro e saudável, isento de doenças e acidentes. Mas isso aí é uma opinião meio enviesada, eu tenho o meu viés, né? Como eu sou mestre em engenheiro de segurança, eu tenho uma preocupação maior sobre isso.
Agora tem uma outra, a segunda pergunta orientadora é assim: quais as dificuldades das pessoas terem ambientes de trabalho saudáveis e seguros? Quais as dificuldades das pessoas terem ambientes de trabalho saudáveis e seguros? Abro a palavra aí para vocês, mas eu também quero falar um pouquinho sobre isso depois. Eu vou dar um pontapé inicial. Primeira dificuldade, né, que como as pessoas geralmente falam, não existe lei, existe. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos, porque se for deixar para lá, né, vira terra sem lei. E não pode deixar a terra sem lei para lá, porque existe. Então, tem que correr atrás. E o ambiente seguro e saudável, a gente tem que exigir, e o patrão ou a patroa, sei lá, tem que saber das normas de segurança para dar para essa pessoa um ambiente seguro e saudável, porque senão, né, complica para ela e para o profissional. Então, patrão e patroa ou funcionário tem que chegar no entendimento aí de ter esse ambiente saudável e seguro, que é a vida em primeiro lugar, né? Sem vida, não tem trabalho. Sem trabalho seguro, é prejuízo. Então, tem que correr atrás da lei. Legal. Cidinha, alguém mais quer falar sobre isso? Qual a dificuldade, as dificuldades das pessoas terem trabalho seguro e saudável? Professor, vou dar uma opinião assim do dia a dia, né? Aqui a título de escritório. O grande problema é que a nossa população, o trabalhador, ele está fragilizado. E quando ele consegue um trabalho, e às vezes por muita falta de conhecimento também das NRs, né, que fazem a regulamentação, eles se submetem a circunstâncias assim, complicadas que só vêm a liquidar com a saúde humana. Vou dar um exemplo, a questão dos agrotóxicos. Aqui no sul, tem muito das questões das lavouras de soja, de arroz, e aí tem o cidadão que vai ali para a lavoura para ser o que fica com a bandeirinha ali para o avião largar o veneno. Aí o camarada fica ali embaixo sem EPI, sem proteção nenhuma, mas a intenção dele é receber aquele dinheirinho para se sustentar, né? E no final do mês ter o dinheiro para se alimentar. E aí quando vê, larga aquele veneno, que às vezes chega a se dissolver em até 1 quilômetro para cada lado, e o cidadão está ali no meio sendo envenenado junto. Aí dali 10, 15 anos, ou muito dependendo da questão de saúde dele, ele vai ao óbito. Então, só um exemplo muito prático que a gente verifica ano a ano e as coisas são feitas como não se enxergasse. O trabalhador tem necessidade de fazer dinheiro, tem que se subsistir. E o empregador também precisa da mão de obra. Então, está mais para o poder público, através das suas instituições estruturadas, Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, enfim, o próprio município com a vigilância sanitária em saúde do trabalho, de fazer a parte dele e cobrar. O que nos resta ainda sobre legislações de proteção de ambiente. Essa é a minha opinião. Legal. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Cidinha? Pode falar. E às vezes esse trabalhador mesmo ele nem se dá conta do perigo que ele tá tendo para ele, sofrendo, né? Porque falta instrução, né? Falta a informação. Às vezes não chega para ele, porque também não é bom para o patrão informar o trabalhador dos riscos que ele está sofrendo, sobretudo os produtos químicos, né? E aí também é bom pensar assim, o frentista, né? O frentista todo dia ele está lá, abastecendo o carro da gente, né? É gasolina, é álcool, é diesel, né? E aquele vapor ele está inalando ali constantemente. E é cancerígeno, né? E aí as grandes empresas né, não fornecem os material de proteção adequada para ele. Seria uma máscara, né? Para filtrar os gases. E a luva, né?
na hora que ele tem que pegar o bico, colocar lá, porque mesmo o vapor vem na mão, infiltra, né? Os poros absorvem toda aquela química. Então, assim, às vezes, no caso, tem alguns frentistas que sabem do perigo que corre, né? Aí entra dentro dessa questão que o Emerson falou. Se eu cobrar o patrão, ele vai me mandar embora. Então, ele acaba se sujeitando a esse tipo de trabalho e pensando que um dia ele pode ter uma vida melhor, sair desse emprego e encontrar um outro emprego melhor, né? Que ele não venha a sofrer danos na própria saúde, né? Bem lembrado do frentista. Frentista, por exemplo, como são poucas pessoas, não consegue formar CIPA, não consegue ter um sindicato, tem problemas ergonômicos também, fica o tempo todo em pé. Tem também, você vê, as bombas mesmo, o pessoal teria como controlar, né? Coloca R$100, não precisaria ficar acionando, né? Coloca lá o bico e poderia sair fora e colocar lá para completar. Isso é isso que você falou, muitas vezes o procedimento, né? As instruções não são dadas. Né? O governo também diminuiu bastante o benzeno na gasolina nesses últimos anos, mas ainda tem risco mesmo, apesar de que antes tinha muito mais, né? Mas ainda tem. E uma curiosidade, né? Como eles ganham o salário mínimo, né? E o salário mínimo do adicional de salubridade e o salário adicional de periculosidade é o mesmo, então acabam recebendo pelos dois, também, enfim, né? Então, quando o cara respira esse tipo de produto aí, o patrão, para não colocar a máscara, ele paga o adicional de salubridade. A pessoa poder se aposentar mais cedo, aí ela se aposenta e continua trabalhando no ambiente salubre. Então, o buraco vai longe, né? Mas eu queria falar também de um exemplo que eu estou tendo aqui agora, porque quando a gente fala trabalho em ambiente seguro e saudável, a gente precisa ver que não é um trabalho só. A gente abordou aqui muito a questão da legislação CLT, patrão, empregado, mas todo trabalho, né? Todo trabalho deveria ser, independente se ele é informal, se ele é formal, deveria ter um ambiente seguro e saudável. Eu, por exemplo, estou agora fazendo um trabalho junto com uma cooperativa de recicláveis, aqui perto de casa, um trabalho, inclusive, junto com da pastoral operária, que a gente pegou aí para fazer, fiz várias visitas lá, mas eles não precisam cumprir a legislação, porque não tem uma relação empregado-patrão lá, todos são sócios, né? Mas, mesmo assim, eles sabem que tem problemas, sabem e nós estamos lá fazendo, né, uma legislação, um documento, lá, uma análise de todos os riscos, a forma como que eles têm que se proteger. Então, nós estamos trabalhando nisso. Né? Para nós, da pastoral operária, não importa se seja trabalhador formal, se seja informal, se seja... O importante da gente é transformar esse ambiente para que esse ambiente seja seguro e saudável. Né? E se falta instrução, como a Jesus falou, falta conhecimento, é uma obrigação nossa estar passando esse conhecimento. Né? É uma das tarefas nossas. É o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né? É o que nós estamos fazendo aqui, nessa roda de conversa, passando esse tipo de conhecimento, né? Para as pessoas saberem que tem... Agora, tem mais uma pergunta aqui, né? Das orientadoras aí. Por que a saúde e a segurança do trabalho não são tratadas de forma adequada no modo de produção capitalista? Por que a saúde e segurança do trabalho não são tratadas de forma adequada no modo de produção capitalista? Ou seja, voltando para o nosso tema, né? Por que o ambiente de trabalho seguro e saudável, né, não são tratados de forma correta no modo de produção capitalista? Aí eu deixo para vocês falarem também aí um pouquinho sobre isso. Quem quer falar primeiro? Pode falar. Você está sem microfone, José. Microfone. Seria porque tem mão de obra reserva, abundante, né? E a própria fiscalização, que o governo faz vista grossa, né? E acredito que o governo, ao fazer vista grossa, ele ganha um por fora. Porque a gente vive numa sociedade que é muito corrupta, infelizmente, sobretudo os governos. Eles fazem vista grossa e deixa as coisas funcionando do jeito que está, né? Sabendo que
tem mão de obra reserva, morre um, tem mais 2, 3 disputando vaga, 10, 20, 30 disputando uma vaga. Então, não tem necessidade, o patrão não tem necessidade de se preocupar com a segurança no trabalho, entendeu? A não ser se o governo fizesse o papel dele, né? Realmente, de fiscalizar, de cobrar, de multar, né? Multou uma vez, multou 2 vezes, 3 vezes, ó, vai fechar, né? Não tem como continuar, bloquear a conta da empresa, aí ia se mover, né? Eu só estou pensando, né? Não, mas é isso mesmo, roda de conversa para a gente colocar as nossas opiniões mesmo, todos nós, né? Toninha, pode falar, Toninha. Então, por isso que a gente gosta muito de trabalhar com a economia solidária e com os trabalhos sem patrão, mas os trabalhos sem patrão, mas não precários, né? Incentivar esse tipo de trabalho. E faz muito bem, Gilmar, de entrar aí também nessa linha aí, né? Pessoal da reciclagem e outras questões. Aqui nós temos, a economia solidária tem algumas coisas pequenas, mas tem coisas grandes também. Tem coisas que as pessoas já consideram o seu trabalho, a sua vivência, o seu sustento. Não precisam mais ficar dependendo de empresas, de patrões, tá? Vai indo, vamos caminhando, porque ainda tem muita coisa a se fazer nessa questão de trabalhar em conjunto e trabalhar por conta própria. É muito difícil, falta muito, não tem direitos, mas o pessoal vai enfrentando, né, para não ficar realmente dependendo da fila, como bem disse o Josenildo, o capitalismo se alimenta disto. O desemprego é um grande alimento, ele enche a pança com isso, né? Se alimenta dessa questão da fila de reserva. E eu lembro uma vez que a gente... Bom, então, só queria aqui ressaltar a economia solidária e outras formas, né, que não fiquem atrás do patrão. Mas lembro de uma historinha rápida na GM, quando fechou não, a GM quando demitiu muitas pessoas, a GM aqui em São Caetano, pediram a presença da pastoral operária, e a gente fez um gesto muito simbólico, e reuniu várias pessoas e deram uma banana assim para a GM, falaram, nós não precisamos de vocês é que precisam da gente, porque, como diz aquela frase, né, Gilmar, uma fábrica sem trabalhadores, ela para, não é nada, né? Mas a questão é que as pessoas têm a mente feita e têm medo, né? E têm medo porque acham que não tem outra coisa a se fazer a não ser depender de patrões. Isso é muito difícil, realmente, mas a gente trabalha para isso. Isso já respondendo a outra pergunta também, o que a pastoral operária pode fazer. Estou respondendo também, tá bom? É isso, incentivar a economia solidária e fazer essa campanha de acidente de trabalho. E várias outras coisas que a pastoral operária faz, como a reunião das categorias e tudo mais. Pode falar, Emerson. Eu vejo, professor, que essa metamorfose, né, que sempre acontece do processo do trabalho, a gente vai lá naquele conceito lá, o fordista, né, e aí vem vindo toda essa questão aí capitalista no sentido da produção a qualquer preço, e hoje a gente, lamentavelmente, está vivenciando essa desestruturação que é a base fundamental, que é dos direitos individualizados de cada trabalhador, e que foi desestruturado o coletivo, que era o sindicato, e mexe na essência da pessoa. Tanto que a gente estava conversando aqui, eu me lembrando da condição, tanto o bem-estar social, quanto a questão física e também a mental, que hoje, quantos trabalhadores pós-pandemia, ou da pandemia, estão com várias síndromes que ainda a gente não tem nem catalogado a repercussão do pós-Covid. E nem o Estado se preparou para ter isso como uma forma de controle. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente só tem um laboratório
que tem 4, 5 vagas para serem trabalhadas as pessoas. Então, imagina uma população que foi mais de 1,5 milhão de gaúchos aqui que pegaram a Covid, e sequelas que vão de toda e qualquer circunstância que a gente ainda nem tem ainda cientificamente o reflexo oficial. Então, nesse aspecto também, a parte digital, que tomou conta, como o senhor bem falou agora, a gente está fazendo a própria reunião aqui, ela invade aquela questão de que muitos trabalhadores foram trabalhar em casa, e já não se tem mais uma finalização. Isso adoece, né? O capital não deixa de gastar, e a reestruturação já está em cima de novas tendências de legislação, que está sendo feita a martelo dentro do Congresso Nacional, que, lamentavelmente, vê a parte capital acima da parte do trabalhador. Mais uma vez, a parte fraca, nas novas legislações que estão saindo, enfraquece o que é o direito puro e essencial, como derrubando a ontologia, aquela que tinha de Marx, né? Toda a defesa do capital, ela automaticamente, paradoxalmente, vai liquidar com os direitos individuais nossos de trabalhistas. Então, enfim, uma linha assim, ó, de discussão que a gente ainda tem que evidenciar é essas mudanças que estão acontecendo e que ainda estão por vir, e que a gente não tem nenhuma previsão legal, e que já está acontecendo diariamente dentro dos tribunais aí, decisões assim, ó, loucas, vamos dizer, até para não ser muito aqui arbitrário e dizer coisas que depois a gente pode se complicar, mas às vezes não tem nada a ver com o próprio fato. E aí está acontecendo várias e várias coisas dentro dos tribunais que são reflexos de não termos legislações, ou legislações que já foram enfraquecidas e que estão hoje derrocadas a quê? Ao insucesso. E o trabalhador, sem sindicato forte, também fica à mercê de toda a situação. Não, legal. Eu só queria complementar, dizendo assim que eu penso que é o lucro, né? O patrão quer cada vez mais lucro. É o lucro no sistema de produção capitalista que faz com que a segurança de trabalho não seja porque eles querem economizar, né? Economizar, mas sabe que o barato sai caro, porque uma pessoa depois vai se acidentar, vai morrer, né? Mas é aquilo que o José Nilton falou, muitas vezes isso aí não entra na conta do patrão, ele está sempre pensando mais em lucro. E eu só queria falar mais uma coisa, a gente sempre fala, quando fala de produção capitalista, a gente lembra de Marx, né? Mas, na verdade, se você pegar desde o século V, né? Depois da queda do Império Romano, quando foram construídos o sistema feudal, né? Com a participação da igreja, a igreja começou a condenar, né? As pessoas que tinham lucro. Então, a própria... Teve um movimento, né, da igreja, por isso que a gente tem uma pastoral, mas a gente tem que lembrar das nossas origens também, né? Eu acho que não foi só em Jesus Cristo, mas o sistema feudal também teve a participação, né? Também teve muita coisa errada também, não vamos pular essa parte, né? Mas teve muita coisa errada também, a gente sabe que teve muita perseguição, mas nessa parte aí, a Igreja Católica, a igreja, né, em geral, procurou diminuir, achar errado ter um lucro maior, né? Lucrar em cima, teria que ter um lucro justo, o empréstimo também, juros, também condenavam isso. Então, bem antes de ter Marx, né, já existia uma luta para reduzir essas desigualdades, né? E aí, como a Neice falou, a gente já ia para o final, né, que é Agir, Sonhar, né? Que é uma ação pastoral. A gente sempre pede que, no final da roda de conversa, a gente tenha alguma ação prática, né? Alguma coisa para a gente fazer. A Toninha já deu uns spoilers aí, né? Que é o que a pastoral operária pode contribuir para promover um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos e todas. Então, a gente, Toninha já falou algumas atividades, questão da economia solidária, é melhor um trabalho solidário do que um trabalho precário, né? A pessoa pode, né, já que não é para ter direitos, né, vamos fazer um trabalho pelo menos mais, né, fazer trabalho, a conscientização, que o Geraldo falou, que é o trabalho que eu estou fazendo nas cooperativas, identificar os riscos, falar as medidas de controle, né? Então, a gente tem várias essas rodas de conversa também, são ações que a gente está fazendo, né?
ajudando a ter, né? Então, mas tudo passa pelo conhecimento, né? Tudo passa pela formação. Se as pessoas não têm formação, como é que elas podem ajudar a eliminar esse problema de ter ambiente? Então, essas rodas de conversa, elas vêm para ajudar. Então, o que o José Nildo falou, o que o Emerson falou, o que a Toninha falou, quem mais quiser falar, é tudo uma formação, é uma discussão que a gente acaba se formando entre nós mesmos, né? Que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua experiência de vida, né? Uns mais, outros menos, né? Mas todos nós temos as nossas experiências de vida e podemos contribuir com o nosso conhecimento para passar mais conhecimento para as outras pessoas. Então, é isso que eu penso, mas deixo aberto aí para o pessoal falar antes da gente ir para o final, para a mística final, né? Para o encaminhamento. A gente começou 15 minutos atrasado, Neide, então a gente está um pouquinho na hora e estamos... Tá? Mas pode falar, Maria Aparecida, se levantou a mão, pode falar. O microfone, Maria Aparecida, abre o microfone. O Lucas quer entrar por último, põe ele para falar, por favor. Lucas? Não, o Lucas não está aqui, não. O Lucas é a Neise. A Neise está com o nome do Lucas aqui, que é o filho dela, que fica gravado aqui no Meet, mas é a Neise. Você quer falar, Neise? Não. Alguém quer adicionar alguma atividade que a gente pode fazer aí para estar melhorando isso? Fique à vontade. Aí, ou se ninguém quer falar, a gente vai para a mística final. Vamos para a mística final. Então, vamos lá. Na mística final, a gente faz a sugestão, né, de uma oração, uma poesia, uma música, né? Até no tema aqui, a sugestão é colocar a música da construção, do Chico Buarque, mas eu quero mudar. Eu vou aproveitar aqui a autora da poesia, vou colocar do poema, na verdade, tá? Que está aqui nessa roda de conversa. Tá? Então, coloquei aqui no chat, acho que dei tudo, né? Deixa eu ver. Eu tenho material aqui também. Eu posso ler também. Não sei se foi tudo. Era para ter ido tudo. Que é a nossa poesia, nosso poema, Acidente de Trabalho Não é Culpa da Vítima. Você quer falar dele, Toninha? Você tem escrito ou você quer que eu fale? Eu falei lá na... Se quiser, eu falo também, pode deixar. Quer que eu falo? Por favor, faça isso. Eu nunca consigo falar esse poema sem chorar, viu? Eu tentei lá no Sudeste de novo, não consegui, viu? Oh, meu Deus. Eu vou tentar de novo. Tá eu acho bom. que a prática é que vai acabar fazendo a gente... Mas eu vou falar aqui, ó. Acidente de trabalho não é culpa da vítima, né? Quando acontece um acidente, o patrão incoerente tem coragem de afirmar que a culpa é do trabalhador. Ora, culpa de quê, meu senhor? Culpado pela própria dor, pela sua própria dor? Culpado por descuidar do amor? Culpado por ficar doente de tanto trabalhar? Culpado pelo acidente por se machucar? No acidente de trabalho, o operário se martiriza, a saúde se fragiliza, a vida se esvai. Na insegurança, se queima, se corta, se envenena, cai. Não saiu da casa para isto. Saiu para ganhar a vida e não para tê-la roubada. O sistema de ganância do patrão, que não investe em segurança e proteção, quer provar que ele teve ação descuidada e é culpado pela própria vida tirada. Mentira, calúnia, infâmia, passa fora, patrão desavisado. Não vês que ninguém se machuca ou morre de caso pensado? Mentira, calúnia, infâmia, passa fora, maldoso patrão, pois sabes que a culpa é tua, que economizas com proteção. Bem sabes que tirar a vida para ti é cotidiano. Mal sabes que os trabalhadores, pouco a pouco, vão te desmascarar, que já começam a compreender e muitos a denunciar. A boa nova se espalha e tem que se espalhar, que pelos acidentes cabe às empresas se responsabilizar, que elas cuidem direito de seus funcionários para não morrer e não se machucar, que morte em trabalho não é morte morrida, é morte matada,
porque poderia, de todas as formas, ter sido evitada. Corre, patrão, que operário cristão entende que a história não para na cruz. A história da classe, assim como Jesus, tem sua glória e vitória no reino de Deus e na ressurreição. Então, esse é o nosso poema, né, que a Toninha, eu coloquei aqui no chat, né? Doutora Toninha? A Toninha, essa que está aqui, que é a autora Parabéns, desse poema ficou aqui. lindo. Muito bonito mesmo. Né? Que coisinha. Eu nunca ponho autoria, porque a inspiração é de todos e todas as trabalhadoras e trabalhadores. Sem inspiração, a gente não escreve nada. Então, parabéns a vocês. Legal. Parabéns a você, menina bonita que está com você aí, Josenildo. Né? Tua princesa aí está com você. É minha filha. Tem duas e tem um menino. Acabaram de chegar do balé. Eu passei, passei pelo ponto de ônibus de moto, buzinei, mas não me viram, não. Eu vim correndo. De moto é complicado. Boa noite. Como é que é o nome dela? Como é que é seu nome? Fala. Melissa. Melissa, que nome lindo. Quase empalado. Eu tenho 2 filhas também. O nome dela é uma união de um nome das minhas 2. Eu tenho uma filha que se chama Larissa e tenho uma outra filha que se chama Melina. E o nome dela é Melissa. Pegou parte de cada nome de uma da minha. Que curioso. Mas lindo o nome. Pessoal, então vamos aqui sair, né? Vamos completar. Né? Então, mandando um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela participação de vocês aqui agora, ao vivo. Agradecer também ao pessoal que depois vai assistir a gravação. E no próximo mês, né? Aliás, nesse mês, né? Esse mês que a gente acabou invadindo o mês, esse mês ainda a gente vai convidar então, o pessoal aí para participar da nossa roda de conversa. Tá? A gente, a princípio, tinha pensado na terceira terça-feira da semana, e vamos ver se a gente consegue fazer também nessa terceira terça-feira da semana, para poder fazer a segunda roda de conversa. Tá? O material está todo na cartilha, eu coloquei o link da cartilha aqui no chat também, mas a gente vai também estar mandando os links individuais, aí o convite para entrar aqui na roda de conversa. A gente não pode colocar na internet, porque a internet é um problema, né? Então convidar vocês todos aí para participar dessas rodas de conversa, e até lá, se Deus quiser, tá? Então, eu já vou parar a gravação, então, né? E deixa eu ver aqui como é que eu paro aqui. Então, boa noite, então. E até a próxima, se Deus quiser, tá? Deixa eu parar aqui. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, até a próxima. Até a próxima, dia 20, né? A próxima. Isso. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Perfeito. Até, tchau.